Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 10, versículo de número 1 e 2, e do 14 ao verso de número 17. Agradeço a Deus por essa oportunidade. O pastor Newton César, qual nos convidou para estar aqui nessa noite. Louvado seja Deus pela tua vida, pelo teu ministério, por mais uma vez confiar de nós estarmos aqui na igreja sede, podendo ofertar um culto de louvor a Deus. Agradeço a Deus pela minha família, minha esposa e meus filhos que estão comigo. Para mim é um motivo de muita alegria, irmãos, estar aqui. É a 4ª vez que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra aqui. Eu lembro, irmãos, que quando eu iniciei meu ministério há 10 anos atrás, eu tive um sonho que eu estava pregando aqui dentro desta igreja. Em 2018 Deus cumpriu esse sonho. E para mim sempre é um privilégio estar aqui dentro dessa casa. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 1, diz a palavra: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazon de Tamar, que é em Gedi. Verso 14: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sar-lhe-eis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Os irmãos podem tomar assento, louvando o nome do Senhor. Eu já pude sentir a gloriosa presença de Deus aqui. Aleluia. Buscando de Deus uma palavra, para que nessa noite pudesse transmitir à igreja, não pude fugir do texto que eu acabo de ler, que está registrado no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20. Quando olhamos, irmãos, para este texto e para este personagem, este rei chamado Josafá, diante do contexto, Israel foi separado, reino do norte e reino do sul. No reino do norte, nenhum rei se levantou e foi fiel a Deus. No reino do sul, Judá, houve alguns reis que foram tementes ao Senhor, que foram fiéis ao Senhor e que serviram a Deus com sinceridade. Dentre os reis da tribo de Judá, do povo de Judá, os mais que nós conhecemos são Ezequias, o rei Ezequias, e também este rei chamado Josafá. Josafá é filho do rei Asa, e a palavra nos diz que Josafá, ele inicia o seu reinado de uma maneira ao qual agrada ao Senhor,
Porque qual é a primeira ordem de Josafá quando ele assume o seu reinado? A primeira ordem é mandar que os levitas, os sacerdotes, saiam por todo Judá, levem a lei, a palavra do Senhor, e ensinem o povo, voltando o povo a adorar e a bendizer o nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que este rei ele traz é a lei novamente para o centro do povo de Judá. A palavra novamente passa a ser primordial no meio do povo. E o que nos chama a atenção é que não somente isso, ele retira os altares, ele faz com que o povo retorne à adoração exclusiva a Deus. Mas como homem, como nós, ele teve também as suas fraquezas, as suas falhas. Ele faz aliança, e eu acho interessante isso, que Josafá está governando o reino do sul, Judá. Do outro lado está um rei chamado Acabe. O reino de Israel, o reino do norte, está sendo governado por um rei chamado Acabe. Na realidade, quem governava o reino de Acabe era Jezabel. Mas Josafá vai fazer aliança com Israel para combater o povo de Gileade. E diz a palavra do Senhor que eles vão fazer uma aliança. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Josafá, ele ouve a palavra de profetas de Acabe, mas ele precisa de uma palavra de um profeta do Senhor. E a palavra vai nos dizer que a palavra que vem é contrária a Acabe. Mas não é isso que o Senhor me trouxe aqui nesta noite e desceu ao meu coração. Ele como homem teve as suas falhas, mas também teve uma vida muito voltada para Deus. E quando nós entramos, irmãos, no capítulo de número 20, a palavra vai nos dizer que se levantam 3 povos. Se levantam os filhos de Moabe, os filhos de Amon e uma parte dos amonitas, que são os da montanha de Seir, se levantam para pelejar contra Judá. A palavra nos diz no verso de número 2 que eu acabo de ler, que vem até Josafá esta notícia. Esta notícia chega até o rei Josafá. E essa notícia que vem é uma notícia que tira a paz, que tira a tranquilidade, que traz medo, que traz angústia, que traz tristeza. Enquanto eu meditava nesta palavra, talvez não há uma grande multidão de um exército que venha contra você, mas você chegou aqui dentro desta casa, e só Deus sabe o quanto você necessita que Deus fale com você nessa noite, aleluia. Quem sabe as palavras que você tem ouvido, quem sabe os recados que vieram para você, quem sabe as últimas notícias que você recebeu, fizeram você chorar, fizeram você sofrer, mas nessa noite Deus está aqui, aleluia. E Ele tem uma palavra para a sua igreja. Apesar da prova, apesar da luta, apesar do inimigo que se levantou, se nessa noite você se voltar para o teu Deus, Ele tem poder para mudar a situação, Ele tem poder para te dar força, Ele tem poder para fazer você vencer, Ele tem poder para fazer você seguir. Ainda nesse tempo você vai participar da glória e da graça de Deus sobre a tua vida, aleluia. A notícia é: se levantou uma grande multidão, estão vindo contra Judá. E para aqueles que trouxeram a notícia, já trouxeram tudo, quase que dizendo: Judá não tem chance diante dessa grande multidão que vem. Quem sabe alguém disse para você: você não tem chance diante dessa situação. Quem sabe
a provação que você está passando e o vento contrário que soprou em direção à tua vida faz com que você também receba a notícia de alguém dizendo: não tem chance, dessa vez não vai dar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, a notícia pode ter sido contrária, o que você está passando pode ser um tempo de provação, mas assim como Josafá, você pode temer, você pode chorar, mas você tem que buscar no Deus que tudo pode o socorro para alcançar a vitória que você necessita. Aleluia. Uramandará. Josafá temeu. Todos nós temos medo. Todos nós sentimos as dores, as tristezas, mas tem um Deus que está do nosso lado, aleluia. Aleluia. Josafá temeu, diz a palavra no verso de número 3, e pôs-se a buscar o Senhor, aleluia, e apregou um jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou, o povo se ajuntou para pedir socorro a quem? Aleluia. Nesse tempo tem muitas pessoas se valendo de algumas oportunidades que esse tempo presente está dando, mas eu quero dizer para você: o homem não tem nada para te oferecer. O homem pode mudar alguma coisa nesse momento, mas o Deus que você serve, Ele muda para sempre, Ele trabalha para sempre, e seja qual for a situação, Ele tem poder para mudar a tua história por completo. Uramandará. A confiança de Josafá estava em Deus, e ele convoca a congregação, todo Judá, a jejumar e a buscar ao Deus Todo-Poderoso, aleluia. Quem sabe o vento soprou, a luta chegou, Ramandarai, Assuriandarai. Quem sabe a provação tem sido tão grande, aleluia. Quem sabe os dias têm sido tão tenebrosos, quem sabe a tristeza tem sido tão grande, mas toda vez que você entra dentro desta casa, toda vez que você vence o teu medo, toda vez que você dobra o teu joelho, há um Deus lá do céu te olhando, há um Deus lá do céu te contemplando. E nessa noite Deus me trouxe aqui e tem uma palavra de vitória daquele que crê em nome do Senhor Jesus. Ele hoje vai dar a saída que você precisa. Uramandará. O rei Josafá se humilha na presença de Deus. Eu acho tão interessante que as palavras que saem da sua boca são palavras que reconhecem Deus como Senhor. Por mais que a luta seja grande, quem sabe você na ânsia das dificuldades deve ter abrido a tua boca e falado algo que você não queria. Mas nessa noite Deus te conhece e sonda no profundo da tua alma, aleluia. E nessa noite diz: filho, abra a tua boca, fala comigo neste momento, e você verá que eu sou Deus que estou agindo, eu sou Deus que estou trabalhando, eu sou Deus que estou falando, aleluia. Hoje é a oportunidade, você entrou dentro desta casa, abra a tua boca e adore o nome dEle, abra a tua boca e glorifique ao Senhor, fala com Ele nesta noite e diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu confio no Senhor Todo-Poderoso. Uma oração tão linda. Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é Tu o Deus dos céus, o dominador,
de reinos e gente. A tua mão há de dar força, poder. Não há quem te possa resistir. Josafá está diante da congregação, rasgando o seu coração. A semente de Abraão. Ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores dessa terra. E começa a relembrar, ó Deus, tudo que Deus tinha feito por Judá. Não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Habitaram nele, edificaram nele um santuário, no teu nome. Aí eu acho lindo esse verso de número 9, que diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. Urabaia suriandará, diante de ti, aleluia, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará, aleluia. Ele não tinha recebido nada ainda, mas ele entendia que na presença de Deus, na casa de Deus, não interessa se era fome, se era peste, se era angústia, se era dor, o Deus do céu ia responder, o Deus do céu ia trabalhar. Ele estava no controle de toda a situação. Aleluia, glória a Deus. Uma confiança extraordinária em Deus. Talvez alguém possa estar dizendo, mas para mim foi diferente. Não foi. Foi da maneira que Deus quis que fosse, aleluia. Mas nessa noite não perca a oportunidade, abra a tua boca e adore o nome do Senhor, aleluia. Espírito Santo, Ramandarabasuri Andarabahai. Aonde estiver um coração quebrantado, aleluia, aonde estiver um coração contrito, que neste momento está entendendo esta palavra, aleluia, aonde estiver, aleluia, o som que nasce, aleluia, no coração e é expressado pelo lábio, sacrifício, aleluia, de louvor, em nome do Senhor Jesus, agora, dá a tua graça, Senhor, toca agora, Senhor, fortaleça agora, Senhor, restaura agora, Senhor, abençoa agora, Senhor. Ele está no nosso meio, essa é a casa dele. Você pode adorar o nome dele, você pode glorificar o nome dele. Se você crê assim, abra a tua boca e adore o nome de Jesus aqui nessa noite. O salmista diz: quando a oração sobe, aleluia, e chega diante do trono de Deus, diz a palavra que ele se levanta do seu trono, aleluia, e não somente se levanta, ele inclina, aleluia. Uramandará. Isaías 59, verso 1, aleluia. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. Nessa noite, se você levar uma palavra de oração que nasça de dentro da alma do teu coração, o Deus Todo-Poderoso vai te dar graça, vai te fortalecer, e até o final desse culto a vitória de Deus será grande sobre a tua vida, que você vai sair daqui crendo que Deus operou um milagre. Deus responde de uma forma extraordinária.
Levanta um profeta no meio do povo. Jaziel se levanta. Você crê que Deus está falando com você e hoje está te dando uma resposta? Alabaia, suriandarai. Quem sabe você fez planos. Como o pastor Ari falou nesta noite, 2020 tinha vários projetos, sonhos. Mas de repente parece que se frustrou. Mas não interessa qual seja o tamanho da tua frustração. Nessa noite Deus está aqui para fortalecer você e para te dar vitória. Aleluia. Dai ouvidos todo Judá e moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá. O Senhor diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Quem está lutando por você é o Senhor, aleluia. Quem está trabalhando pela igreja é o Senhor, aleluia. Quem está fortalecendo nesta noite é o Senhor, aleluia. Quem está curando nesta noite é o Senhor, aleluia. Quem está sarando a alma nesta noite é o Senhor, aleluia. E eu posso crer pelo poder que há no Espírito de Deus que está no nosso meio, aleluia. Você clamou e pediu ao Senhor, hoje Ele trouxe resposta para a tua vida. Nesta peleja não terás que pôr a mão, nesta peleja não terás, aleluia, que investir nada. Você só vai ter que adorar, glorificar o nome do Senhor, porque o Deus que tudo pode vai agir em teu favor e vai mudar a tua história nessa noite, aleluia. Uramana. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. O Senhor será convosco. O que eu acho interessante, igreja, é a atitude de Josafá após receber a palavra do profeta. A atitude de Josafá é uma atitude de confiança, porque entendeu que quem falou foi Deus, aleluia. Nalabaia Suriá. Quem disse que é para você colocar a mão, aleluia? Quem disse que é para você investir a tua mão naquilo que Deus vai fazer, aleluia? Naramandaraia Surianda Labacé. Nessa noite o Senhor me trouxe aqui, aleluia. Sabe aquele jargão de pregador? Se você adorar, Deus vai operar. Aqui nesse contexto é exatamente isso que acontece. Em momento algum você vê o rei Josafá preparando o seu exército. Em momento algum você vê o rei Josafá instruindo os seus valentes. Mas diz a palavra que após Deus falar, verso de número 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, Urabaia Suricandarabacaia, e com uma palavra de adoração glorificaram o nome bendito do Senhor Jesus, aleluia. E nessa noite você tem liberdade para adorar Ele aqui, aleluia. Essa noite Deus está falando que vai trabalhar e vai agir. Então se você crê, então adore o nome dele aqui nessa noite. Abra a tua boca e adore o nome dele aqui nessa noite, aleluia. Em vez do exército, irmão Zico,
Josafá prepara os levitas, prepara os instrumentos, e há uma grande adoração no meio do povo naquela oportunidade. Confia na voz do teu Deus nesse dia, aleluia. Confia na palavra do Senhor que fala contigo, aleluia. Confia, minha serva, eu te visitei ainda durante esta manhã, aleluia. Confia, meu servo, eu te visitei ainda durante a madrugada, aleluia. Quando tu falavas comigo, quando chorava aos meus pés e pedia, queria entender o que estava acontecendo, mas você veio aqui nessa noite. Deus trouxe um humilde pregador para dizer para você: eu estou olhando, estou recebendo a tua adoração, estou recebendo o teu louvor, e vou abençoar a tua vida, e vou abençoar a tua casa, e vou abençoar o teu povo, diz o Senhor nessa noite. Uramandará. Louvaram ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Alabaia Suriabá. Abriram o que estava dentro da alma e entenderam o que Deus tinha falado, aleluia. Eu não sei qual foi a notícia que você recebeu, eu não sei qual foi a dor que você sentiu, mas o certo é que Deus está falando com você nessa noite. Estou eu fortalecendo a minha igreja, estou eu trabalhando neste tempo, aleluia. Reuni a minha igreja em espírito de adoração aqui nesta noite, aleluia. E vim aqui, diz o Senhor, estou aqui na minha casa e recebo adoração, recebo louvor, aleluia, que sai da boca daqueles que crê, daqueles que recebem, daqueles que muito receberam e por isso adoram a Deus em espírito e em verdade. Ei, você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para glorificar, você tem liberdade para falar em línguas. Deus está no nosso meio, Ele te dá vitória nessa noite, aleluia. Uramandará. Pela manhã, Josafá reuniu o povo e disse: moradores de Jerusalém, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperarei. Alamaia Suriandará. E aconselhou o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, aleluia. Orabaia Suriandará. Enquanto eles adoravam, Deus mandou e confundiu os inimigos. E um inimigo se voltou, todos aqueles que estavam em união contra Judá. Pode ter se levantado e se unido alguém, e várias coisas acontecido para te destruir, mas você veio aqui, abriu a boca para adorar, e diz o Senhor para você: você testemunhará que eu sou Deus que te dou vitória, eu sou Deus que ajo na tua vida, eu sou Deus que te uso e que te capacito, mesmo na dor, mesmo na ameaça, mesmo na angústia, mesmo na decepção. Tem pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade, aleluia. E diz o Senhor nessa noite: estou eu trabalhando por você, aleluia. Estou eu agindo por você, aleluia. E da destruição farei um grande milagre, diz o Senhor.
da ameaça do inimigo. Confundidos serão todos aqueles que contenderem contra ti, aleluia. Confundidos serão aqueles que se levantarem contra ti, aleluia. A porta do inferno não vai prevalecer contra essa igreja, a igreja de Cristo Jesus. Você tem liberdade nessa noite para adorar o nome dele. Para encerrar, eu não sei qual era o louvor, mas antes, minutos antes, enquanto eu estava ainda lá orando, o Senhor mandava eu louvar aqui um hino. E eu tenho certeza que você será transformado, renovado, restaurado nessa noite. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, o lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, o lado de Jesus. Adoro o nome dele aqui nessa noite. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, adore! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Você é um milagre, está aqui. Aleluia. Usa-me, aleluia, adore. Sou o teu milagre. Oramanda, usa-me. Eu quero te servir. Oh, glória a Deus. Usa-me. Sou a tua imagem. Usa-me. Sabe por que você está de pé? É por causa da misericórdia de Deus, aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Quem sabe você está dizendo: não tem saída, não tem solução. Deus está aqui e vai operar um milagre. Você que me ouve, Deus está operando o milagre, aleluia. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Você pode adorar. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Mais uma vez, adore a Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser
de tua morte, mas Jesus mudou a tua sorte. Você é um milagre, está aqui. Oh, glória a Deus. O louvor chegou diante de Deus. Confundidos foram os inimigos, e eles receberam um grande livramento. Aleluia. Alabaia suricandarai. Você está aqui porque Deus tem um grande propósito sobre a tua vida. Aleluia. Deus ama você de uma maneira muito, muito especial. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé nesse momento. Se tiver alguém aqui nessa noite que deseja entregar a vida para Jesus, a oportunidade está aberta. Lamandarai, Uramanduria, Surianda, Labaxé. Você é um vaso, um instrumento na mão de Deus. Aleluia. Amandaraia, Surianda, Labasurianda, Labacá. Adore o nome do Senhor, aleluia. Adore o nome do Senhor. Alamandará, Urabasurianda, Labasurianda, Uramai. Deus manda dizer para você, irmã Mônica, você é um instrumento na mão de Deus. Deus ama você de uma maneira muito especial. O louvor que sai da tua boca, Deus tem operado sobre ele, aleluia. Deus sabe as lutas, as provações, as dificuldades que você tem enfrentado. Mas saiba que aquela promessa que foi feita está de pé, diz o Senhor nessa noite, aleluia. Amandaraia, Surianda, Labahai. Tu és profeta do Altíssimo, Lamandoria, Surianda, Labahai. Não interessa a circunstância, Deus nessa noite, Ele fala contigo, te abraça, te envolve, aleluia. Nalabaia, Surianda, Labahai. Irmão Jaime, Deus manda dizer para você nessa noite, filho, estou trabalhando no íntimo da tua alma, em coisas que você tem apresentado diante de mim. Parece impossível, mas eu sou o Deus da tua vida, diz o Senhor nessa noite, aleluia. Uramandaraia, Suriandarabacá. Deus me trouxe aqui nessa noite, aleluia. Talvez eu possa até ter errado em algum momento, mas Deus me trouxe aqui nessa noite como um profeta do Altíssimo, aleluia. Você não terá que pôr a mão, você não terá que pôr a mão, Deus operará e trabalhará em teu favor, aleluia. A igreja de Deus está guardada e protegida, e seja o que for, na perca, na dor, na angústia, ainda assim tem um céu reservado para aqueles que crê, que buscam e que estão aqui nessa noite, aleluia, e que me ouvem através da internet. Todos estão sendo alcançados. Uramaia, céu. Levante a tua mão para o céu agora, você que crê nesta palavra. Alamanda, oreia, suriandará. Você pode vir até a frente, você que ainda não é evangélico, quer aceitar Jesus como teu Salvador, aleluia. Ele vai operar milagre. Você pode de repente estar com medo, não quer vir. Deus vai te dar outra oportunidade. Eu vou orar para não cansar os irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Só Deus sabe o quanto eu estou feliz e alegre por estar aqui, aleluia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus e Pai. Aqui está, Senhor, a tua igreja. Senhor, eu sei, Pai, que há vidas que estão com a mão levantada, e o Senhor sabe, ó Pai, as circunstâncias, o momento em que estão passando. Deus, conforme a tua palavra que foi pregada nesta noite,
A tua igreja neste momento levanta a ti um clamor. A tua igreja neste momento levanta a ti adoração. A tua igreja levanta a ti neste momento, aleluia, uma palavra direcionada ao Senhor, Pai. E eu creio, ó Pai amado, que o Senhor está abençoando a cada um. O Senhor está renovando a cada um. O Senhor está restaurando a cada um. Aonde, ó Pai amado, esta palavra chegou, aonde, Senhor meu Deus, o Senhor pode chegar. Agora, meu Deus, opera o milagre. Agora repreenda toda a depressão, repreenda toda a dor, repreenda, Pai, a enfermidade. Cura, liberta, renova, salva. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, as vidas que se rendem aos teus pés. Aqueles, ó Pai, que estão com a alma rasgada na tua presença. Abençoa a tua igreja. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa a tua igreja de maneira sobrenatural. E confirma, Pai, a tua palavra nesta noite. A oração que fazemos em o nome santo do Senhor Jesus. A igreja pode tomar a sério.